Muito feliz aí, certo, de estar podendo conversar com você. Você Obrigado. é o primeiro convidado do que eu estou chamando de podcast dos vencedores, né? Conversa com os vencedores, certo? A gente vai conversar um pouco sobre sua jornada, como que foi toda essa aventura aí que você viveu. Já são 7 meses positivos, é isso? Sim, sim, já estamos no sétimo mês mesmo. Que legal. Então vamos começar do começo. Me conte aí, como é que você começou como que você começou na bolsa? O que é que você busca na bolsa? Dá um resumo para nós aí. Então, eu comecei na Bolsa de Valores, eu acho que em 2018. Eu estava desempregado e estava, na realidade, vendendo produtos de perfumes e cosméticos. E Uhum. aí, no Instagram, eu vi uma postagem do tipo: ganhe dinheiro operando na Bolsa de Valores. Aí tinha acho que como é que eu falo? Um evento aqui em Piracicaba de um educacional de São Carlos que mostraria como é que ganharia dinheiro na Bolsa de Valores. Aí eu sempre fui muito aberto a oportunidades, eu fui numa quinta-feira chuvosa aqui em Piracicaba, é, de noite, nós fomos num hotel que tinha acho que umas 200 ou 300 pessoas e lá tinha um pessoal com uma tela operacional e mostrando como é que se ganhava dinheiro na Bolsa de Valores. Para mim, Certo. naquele dia, o pessoal estava falando tudo grego ou tudo chinês, porque mostrava uma tela aqui, números subindo, números descendo, números aparecendo, e dizendo que podia ganhar em casa dinheiro. Eu falei, caramba, como é que você ganha dinheiro nisso? Mas eu sou do tipo de pessoa que, quando eu quero aprender alguma coisa, não importa os obstáculos, eu vou atrás, eu vou aprender. Se para mim aquilo é chinês, então eu vou aprender, nem que leve 2, 3 anos. E aí eu fiz, acho que esse curso por uns 4 meses. Eu não tinha dinheiro na época, eu acho que era um curso de uns R$ 4.000. E a única maneira de pagar esse curso era no cartão de crédito que eu não tinha, Uhum. parcelado no boleto bancário eles não faziam, mas eu chorei, eu pedi lá, conversei com eles, eles gostaram, eles viram a minha situação, aí eles abriram uma exceção. Aí, durante 6 meses, eu tive que refazer as minhas contas. Quer dizer, como eu estava desempregado e trabalhando só vendendo produtos de perfumes e cosméticos, eu tive que fazer um certo ajuste no meu financeiro para fazer esse curso. E aí eu fiz o curso. Quando chegou em janeiro de 2019, eu operei pela primeira vez na Bolsa de Valores, que foi no dólar na época. Isso, é a dólar. E eu lembro que meu professor, ele dizia sempre assim: busque sempre buscar 10 pontos. É essa a sua meta, buscar 10 pontos. E aí eu lembro muito bem que foi numa conta simulador. Eu lembro muito bem que acho que o mercado abriu às 9 horas e acho que era 9h12, eu tinha feito 10,5 pontos, que na época daria R$ 2.500, porque um ponto é R$ 250 no dólar. Não sei se ainda é hoje. E eu falei, caramba, em 12 minutos eu consegui 2.500 por ser isso que eu quero na vida. Adorei, amei. E ele Imagina sempre quando você falava não vai assim, conseguir em 2 horas, né? pois Conseguiu é, eu comecei a fazer essas continhas na realidade. Eu comecei a assim, e velha se eu conta tiver clássica que toda pessoa física faz. e se eu tivesse uma consistência por 20 dias operáveis? 2.500, nossa! Só que o choque de realidade já veio no dia seguinte, porque a gente operava olhando principalmente o fluxo de ordens. Mas naquela época eu estava entre o fluxo e o gráfico. Então, quando eu fiz essa operação, eu fiz praticamente scalper puro, suportes e resistências. Então, batia para cima, eu comprava, batia embaixo, eu vendia e fui fazendo assim, pá, 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 e consegui esses 10 pontos e meio. No dia seguinte, quando eu fui replicar isso, aí eu tive prejuízo na conta simulador, acho que, sei lá, mais de R$ 10.000. Aí no outro dia foi a mesma coisa.
Aí eu percebi que, não, alguma coisa está falhando. Sim, claro. Aí, porque não funcionou a estratégia. Só que levou muito tempo para eu sair numa com simulador. Aliás, eu fiquei acho que mais de 2 anos só numa com simulador, porque eu nunca tive a ideia de entrar numa conta real para ficar no prejuízo. Essa não é a minha ideia, ou ficar num buraco imenso. Aí, o que eu fiz? Passou-se alguns meses, eu numa com simulador lá, tentando fazer dólar. Aí eu comprei o curso do André Antunes da Scalper Trader que eu Certo. estava vendo no YouTube, e aí acho que durante um ano eu fiz o curso dele, que é a Scalper Trader. E eu fiz durante um ano, que era voltado a dólar e a leitura de fluxo. Só que depois de um ano, todas as vezes que eu ia na conta real fazer mini dólar, eu quase sempre tinha prejuízo. Não era prejuízos grandes, mas R$ 25, R$ 50, menos R$ 100. Eu sempre tinha, ele ensinava assim que quando você operar na Bolsa de Valores, você tinha que ter um pote, o Antunes, um pote de R$ 1.000. Tenha lá esse pote que, se você perder, não vai afetar o seu financeiro. Então, eu Um sempre pote deixava quer dizer os o meus saldo da conta, é isso? isso, o Saldo saldo da da conta. conta trader. Então, É. ele ensinava a dividir as coisas. Você tem sei lá, um patrimônio, sei lá, de R$ 100.000. Desses R$ 100.000, R$ 99.000 vai ficar em fundos imobiliários, em CDI, em outras coisas. Desses 100 mil, você pega R$ 1.000 e coloca numa conta trader. E ali com aqueles R$ 1.000, você opera. Então, você vai buscar dobrar esses R$ 1.000 para depois chegar a 2.000 e 3.000. Se você perder esses R$ 1.000, não vai te quebrar. Então, sempre tive isso aqui em mente. Foi por isso que eu nunca quebrei na vida, porque eu sempre dividi conta investimento para conta trader. Mas ali, eu tinha lá os R$ 1.000. Chegou uma vez, eu fui lá operar no dólar, fui perdendo. Chegou uma vez que eu perdi, acho que em 3 dias, eu acho que R$ 600 ou R$ 700. Parava, passava o resto do mês no simulador, juntando dinheiro com o meu trabalho. Nessa época eu já estava trabalhando de CLT. Aí, Uhum. 2 meses depois, eu já tinha juntado os 700 que eu tinha perdido para voltar a operar. Eu só voltava a operar de novo com os R$ 1.000, só que os resultados eram sempre os mesmos. Aí, aquela frustração, aquela decepção. E comigo estava um amigo aqui de Piracicaba, o Tiago Costa, que você conhece muito bem. E aí, ele te conheceu. E ele Segundo estava. convidado da conversa dos vencedores. Ah, é? O Tiago Costa? Isso. Ele foi importantíssimo. E aí o Thiago, ele estava na mesma balada do que eu no dólar. Ele não estava tendo resultado. Aí ele te conheceu e começou a ter melhores resultados nas ações. E eu sempre fui meio pé atrás, sabe, de sair do dólar e ir para um outro ativo, porque o dólar, apesar de não ter o resultado, eu me sentia confortável porque eu sabia a leitura. A ação, eu ficava Sim. pensando, como é que eu vou entender, como é que eu vou buscar o ativo que vai estar me trazendo gain? Porque são vários ativos da ação. E eu imaginava que para a operação você tinha que ter um conhecimento profundo de cada empresa, como é que funciona a empresa, como isso, o papel. Eu falei, nossa, vai ser complicado. E aí ele estava tendo resultado. Aí eu comecei a me interessar. E foi justamente nessa época que a gente se encontrou. Porque aí eu entrei em contato com você. Aí Legal. eu comecei nessa época a operar ação, a gente teve até algumas pequenas conversas, você fez algumas mentores comigo, Uhum. mas o meu dia a dia, como eu ainda sou CLT, eu não consegui me dedicar à ação como eu gostaria de dedicar. Então, eu fiquei um pouco na ação, um pouco no CLT e os problemas da vida e do dia a dia, que eu até comentei e conversei muitas vezes com você, né? Aham. E assim foi indo, foi indo. É, acho que foi esse ano que eu voltei um pouco mais a focar na ação, justamente porque os meus problemas de pessoais e Melhoraram? de Sim. melhoraram, porque nesse quase que um ano ou 2 anos últimos, eu tive, passei acho que uns 4, 5 empregos, tive certos problemas. Hoje estou estabilizado, eu trabalho como vigilante noturno numa empresa aqui em Piracicaba.
Então, já estou estabilizado, minhas contas já estão estabilizadas, isso já me traz uma paz de espírito. Com certeza. Aí, foi justamente nesse ano que comecei a voltar à ação. Nesse ano mesmo, eu fiz mais um curso voltado para a ação, que chama-se da Sociedade dos Traders, Meta, lá de Goiânia. E eu fiz Uhum. também mais esse curso, aqui, peguei um pouco daquilo que eles ensinaram e fui fazendo. Apesar que eu tive alguns bons e aí no histórico que eu te mandei das ações, apesar que eu tive bons resultados mesmo em alguns momentos de ações. Eu lembro muito bem uma ação que eu tive um excelente resultado, que foi a Educ. A Educ, o Aham. ano passado, ela estava, eu acho que, caindo, 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 e aí eu fiz uma venda. E a Educ, no momento que eu fiz a venda, acho que deve ter sido, acho que setembro ou outubro do ano passado. No momento que eu fiz a venda, a Educ começou a subir, subindo, 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 e eu não estopei, eu não saí da operação. E eu cheguei a ficar, acho que, com menos R$ 800 nessa operação. E eu fiquei pensando assim, ou eu saio e assumo o prejuízo, ou eu fico e aguento e espero essa volta. Depois que uns 4 meses, a Educa ela voltou a descer. E Isso no dia é swing trade, né? Então, isso, swing trade. Aí no dia que ela desceu, eu comecei a girar o meu preço médio, a fazer compra e venda, comecei a girar. perfeito. Você Naquele dia eu fez tive um day resultado. trade dentro de uma estrutura de swing. Foi Perfeito. É o exatamente que isso. nós fazemos muito isso, né? E esse módulo de swing ainda não está pronto para os operadores, mas está na fila aqui de edição. Isso foi um operacional muito poderoso, porque você estopa day trade e ganha no swing, certo? Então, é bem poderoso. Naquele dia que eu descobri essa maravilha mesmo, porque eu estava preso num swing trade e eu realmente, naquele dia eu fiz operação de day trade mesmo, comprando, vendendo e foi puxando meu preço médio. Até que eu saí. Na época, quando eu vi no Profit, acho que eu tinha ficado acho que com mais R$ 5 positivos. Eu falei, nossa, finalmente, saí dessa operação que eu estava com menos 800. Mas aí, quando eu fui ver, eu tenho conta da BTG. Na BTG, eu fui ver o meu lucro. O meu lucro, na verdade, não foi R$ 5, foi acho que R$ 1.500, mais ou menos. Eu até mandei para o Thiago o relatório da BTG. Eu falei, cara, só olha isso aqui está certo mesmo? Esse valor mesmo? Ele falou, é sim. Quer dizer, eu acho que acabou sendo justamente aquele day trade que eu fiz naquele dia. Então, nas ações, eu tive realmente alguns dias bons, esse foi um deles, da Educ, tive acho que da Petrobras, da Amer 3, tive alguns bons dias, mas também eu tive dias ruins. E a ação, o que aconteceu para mim na ação? A ação, ela tem, eu acho que quando você vai entrar, você tem várias possibilidades. Você até ensinou, acho que fatos relevantes para a gente fazer o filtro das ações, mas são É isso. várias ações para você ficar lá olhando e observando, que é diferente do dólar, ou, por exemplo, do índice, que já é um ativo, pronto. Já na ação você tem que ficar, digamos, buscando qual é a ação que vai te dar gain. Aí, o que aconteceu? Foi justamente nesse ano que eu fiz essa pequena migração da ação para o índice, que foi justamente onde eu me encontrei e que tem trazido mais resultados do que a ação, do que o dólar, Mas fazendo que day trade day em trade, day índice, trade certo? no índice, que foi justamente, de novo, o Thiago Costa, que acabou me influenciando, porque todo mês eu tenho que pagar o profit, então, para pagar o profit, para ficar gratuito, né, eu operava no dólar. Só que o dólar tem um custo, a ação tem outro custo. E quem operava muito o índice era o Thiago Costa. E eu nunca fui muito chegado no índice. Eu achava o índice muito louco, porque a gente sabe que, por exemplo, a ação, ela, ela começa num preço, vai, sobe ou desce, dólar mais ou menos. O índice, eu olhava assim, que o índice, uma hora ele está no 10, depois ele já está no 20, aí do 20 ele já volta para o 5. Então, esse pulo
eu achava muito louco, na realidade. Isso há uns 2 anos atrás, até um pouco tempo. Até que um belo dia eu falei assim, acho que eu vou pagar o meu profit no índice. E aí eu fui lá com um mini contrato. E aí eu fui fazendo o resultado, e deu resultado. Aí depois foi. Eu fui fazendo isso na conta real e na conta simulador. E foi dando resultados. E aí, para mim, foi até uma grata surpresa, porque eu até comentei no grupo, eu não sou expert em índice. Tem muita gente que lê a leitura do índice fabulosa. Eu não sou expert no índice, mas mesmo não sendo expert no índice, mesmo tendo o conhecimento que eu tenho, o índice opera muito suportes e resistências, muitos suportes e resistências. Mesmo essa meu conhecimento mais limitado do índice, eu já estou tendo um resultado muito melhor do que na ação e do que no dólar. E no índice eu opero geralmente, opero mini índice. Então, Mas me diga uma coisa, você fez um treinamento lá atrás, depois fez o segundo treinamento, e só depois de tudo isso, juntamente ali com o Tiago, conheceu a Connect e a partir daí os resultados ficaram melhores. Qual que foi a diferença entre esse treinamento que você fez lá atrás, depois o treinamento de Goiânia e a Connect? Por que mudou tanto? a, a Connect, principalmente isso que a gente está tendo agora, a, a Scalper Trader e o treinamento de Goiânia, é aquele tipo de treinamento que você compra um curso no YouTube ou você compra um curso, você tem um suporte, sim, deles, mas você não tem um contato direto com, digamos assim, com a cabeça, com o fundador. Por exemplo, na Scalper Trade é o André Antunes. Você não tem um contato direto com ele, você não tem um tete-a-tete assim, você não tem uma orientação, uma mentoria como se tem aqui na Connect. E essa é uma diferencial assim gritante. No de Goiânia tem o Fred Carvalho e a Letícia Gouveia. Mas você não tem esse tete a tete com eles, porque eles estão digamos, gigantismo assim, que você não tem um contato direto com eles, você não tem essa possibilidade boa e agradável de sentar com alguém mais experiente no seu, que é aqui na Conect, que é você, e ter uma mentoria, e conversar, e ter uma orientação, de ter realmente, pensar, ver e conversar onde a gente está errando, onde a gente está acertando, que caminho seguir. Isso faz uma diferença danada. Legal, legal. A gente. Eu não abro mão disso, certo? É um trabalho árduo. Sexta-feira, por exemplo, hoje é quarta, né? É, Sexta-feira é o Dia Internacional da Revisão. Então, é o dia que tem vários agendamentos, mas, assim, para mim é muito prazeroso de fazer, porque eu acredito muito nesse instrumento mesmo. Quando eu fiz uma espécie de raio-x dos vencedores, né? Fiz uma lista do que é que vocês têm em comum. Você, o Tiago, o Diogo, o Gabriel. Então, surgiram algumas características ali em comum. Uma delas é essa presença muito constante em conversas via WhatsApp, conversas por aqui, a gente trocar figurinha sobre o seu estado emocional, você saber recuar naquele momento em que você não está bem, saber atacar naquele. Tudo isso sendo alinhado ali constantemente, semana a semana, mês a mês, realmente é uma característica comum de todos vocês aí, certo? E a honestidade na hora da mentoria, de dizer, cara, eu chega lá na frente da tela, eu estou querendo fazer merda, o que que eu faço? Enfim, coisas do tipo, certo? Mas vamos avançando, queria entender algo que talvez a gente não tenha conversado ainda, mas que é muito comum nos vencedores, né? Você fechou ali o primeiro mês positivo. E aí, o que é que deu na cabeça? Achou que era sorte? Sabia que estava no caminho certo? Como é que foi? Aí depois bateu o segundo mês, aí você fala, nossa, outra coincidência? Ou você tinha a noção do que você estava fazendo? Como é que foi isso? pior que não, eu não tinha a mínima noção, porque é, como esse.
ação, eu já tinha a noção de alguns dias muito bons mesmo. Mas quando eu fui para o índice, eu não tinha noção. Eu só vinha ter noção de como é que eu estava no índice, foi num dia que eu mandei para vocês o meu relatório de como é que estava mesmo. Que foi naquele dia que eu olhei, caramba, eu estou tão bem assim? Porque eu não tinha. Essa pergunta que eu te fiz foi proposital, Sim, porque essa é uma segunda característica que eu encontrei nesse grupo de vencedores da Conect, certo? O que que acontece? O produto final da gente fazer trade é ganhar dinheiro. sim, Mas, na verdade, o dinheiro é a consequência de um bom trabalho feito. E você estava focado exclusivamente em fazer bons trades, operar bem. E sim. você esqueceu da parte financeira. Eu não sei se foi inconsciente ou se foi proposital, mas toda vez que eu vejo esse fenômeno acontecendo, por exemplo, tem um operador meu que é super consistente, opera super bem, e ele só sabe o que aconteceu na semana dele, do ponto de vista financeiro, quando ele agenda a mentoria. Ele abre o relatório junto comigo. Sim. Ele passa a semana inteira cego. Em 95% das semanas, ele fecha positivo. Ou seja, É, você inconscientemente, ou conscientemente, não sei, fez o processo correto, que é tornar o dinheiro consequência de um bom trabalho realizado. falou tudo. Na realidade, eu acho que foi justamente até o ano passado, retrasado, que eu estava muito preocupado com o financeiro. E uma vez eu lembro que o Tiago, eu conversando com o Tiago, ele falava assim que a gente tinha que se preocupar com o processo e não tanto com o financeiro, que é exatamente isso que você Exato. falou, que o financeiro ele é uma consequência daquilo que você está fazendo. E era realmente isso que até hoje eu tenho na minha cabeça. Eu não estou tão preocupado com o financeiro, eu estou preocupado com o meu processo de estar evoluindo mesmo nas minhas operações mesmo. E aí você acaba realmente, e eu acabei realmente esquecendo até do meu financeiro, de como é que eu estava realmente. Eu não tinha realmente essa noção, eu só vinha ter depois, caramba, então estou desse jeito mesmo. E para mim, além dessa conversa com o Thiago que eu tive, que a gente tinha que focar no processo e não no financeiro, esse ano, Isso. principalmente, eu percebi que eu precisava mesmo cuidar de algumas coisas um pouco mais além do financeiro, que eu falei para vocês e falei no grupo que eu estou fazendo academia. O motivo que eu estou fazendo academia e exercícios físicos, que eu tinha procurado que os exercícios físicos ele te dá paz, ele te dá maior equilíbrio, ele controla a sua ansiedade, ele te dá uma maior disposição para que você possa executar todos os seus trabalhos, e era justamente isso que estava me faltando, porque isso aí aqui eu vou revelar uma coisa que eu descobri esse ano, vou revelar em primeira mão uma coisa que eu tenho. Eu tenho TDAH. Uma pessoa com TDAH, ela tem algumas particularidades. Uma delas é ansiedade, falta de foco, e eu percebi que isso foi coisas que eu levei ao longo de toda a minha vida, e principalmente na minha jornada de trader, que eu tive que realmente me superar, realmente dar um algo a mais para conseguir ter o maior foco e menos ansiedade. E foi esse o motivo que me fez levar a fazer academia. Não só pelo trader, mas também pela essa minha condição mesmo. Eu acho, posso estar errado, mas eu desconheço muitas pessoas que têm a TDAH e sejam traders. Eu pensei assim, nossa, eu sou trader, tenho TDAH, eu acho que não vai rolar. Porque trader precisa ter foco, precisa de calma, de tranquilidade, e é isso que está me faltando. Eu preciso fazer alguma coisa para justamente poder seguir nessa jornada. Perfeito. Perfeito. Excelente, cara. Muito bom mesmo. Assim, 7 meses positivos não é sorte, não é coincidência, é mérito seu. Portanto, essa sua dúvida já está sanada, você já tem esse foco, você já tem essa concentração. Pode ser melhor? Pode, tudo pode ser melhor, Pode. mas ninguém alcança esse tipo de resultado sem realmente fazer o trabalho bem feito,
essas características todas presentes, ou seja, colocar o dinheiro como consequência de uma boa jornada realizada. Como você não teve a noção do que estava acontecendo ao longo dos meses, porque você realmente não focou no dinheiro, você não viveu e nem enraizou as crenças. Então, tô X reais para negativo, meu Deus, o que será que vai acontecer? Tô R$ 200 positivo, ou seja, você não viveu o que eu chamo dos extremos do sentimento, que é o que a gente chama na Connect de gangorra emocional, né? Eu Sim. costumo dizer para o pessoal que faz o trabalho comigo, né? Eu conto essa minha história lá de trás, né? De quando eu comecei, que o queijo que eu comprava no supermercado era diferente quando eu fechava a semana no Loz ou no Game. Quando era no Loz, eu comprava queijo mussarela do mais barato possível. Quando era no Game, era aquele mussarela de búfala, que é super caro, né? Então, é óbvio que eu estava reforçando essa gangorra emocional, né, que é tão prejudicial para nós. Então, não é coincidência você ter conseguido atingir esse resultado pelo fato de você não ter visto financeiro, porque você meio que se livrou dessas nuances emocionais quando você tomou a decisão de não olhar para o seu relatório durante esse período. Então, meus E- parabéns por isso. Não sei se Obrigado. foi algo que você ficou tentado a fazer e não fez, ou algo que realmente foi indo e você seguiu. Na realidade foi indo mesmo, e a forma como eu operei, como até comentei há alguns minutos atrás, eu não sou, apesar desse resultado fantástico para mim mesmo, é maravilhoso, do índice mesmo, eu ainda tenho muita coisa a aprender, principalmente no índice, eu acho que tem muita coisa para eu conseguir enxergar e conseguir fazer melhores operações mesmo, mas eu acho que isso é um processo natural. Eu estou nessa estrada desde 2018, e quando eu entrei, você perguntou para mim como é que eu comecei nesse mundo de trader, uma das coisas que tinha muito na minha cabeça, eu entrei para um dia poder realmente usufruir dessa profissão, de poder realmente ter um financeiro legal. Eu nunca entrei querendo ser rico da noite para o dia ou querendo achar que isso fosse uma loteria esportiva, vai tudo ou nada, e você se quebra e se lasca todo. Então, uma das coisas que me fez sobreviver nesses 4 ou 5 anos sem os resultados que eu gostaria foi justamente ter muito o pé no chão, que me ajudou muito ao pensamento que eu falei dos potes do André Antunes. Então, eu sempre tinha lá o meu potinho para poder operar. Se eu perdesse aquele potinho, não vai me acabar, não vai me arrebentar financeiramente. Se eu não conseguir, paro, vejo onde estou errando e vamos seguir em frente. Então, essa ideia do potinho sempre foi muito forte em mim. Então, é uma coisa que foi me fazendo sobreviver nessa estrada. Legal. Muito bom mesmo. Para mim sabe que quando eu comecei esse trabalho, nós começamos oficialmente em agosto de 2019, eu já opero desde 2004, mas extraoficialmente com amigos e pessoas conhecidas um pouco antes, né? E eu ficava me perguntando por que que tantas pessoas físicas não conseguiam vencer no mercado. E com o tempo eu fui descobrindo que existem vários entraves, mas tem um que é determinante, que é o fato de você olhar para o mercado com esse imediatismo. Então, uma Ah, outra é? característica que eu vejo Sim. também nesses vencedores, hoje eu sou muito transparente naquela primeira entrevista, falei, cara, em quanto tempo você acha que você pode fazer um trabalho pacientemente, tranquilamente conosco? Se o cara responder menos de um ano, eu não deixo ele comprar nosso plano. A verdade é essa. Nós temos um operador que começou a operar bolsa comigo, não conhecia absolutamente nada, e hoje é pagador de DAF, e levou quase 3 anos para isso acontecer. 2 anos e alguma coisa. O que não é nada, na Sim. verdade.
para uma vida, para uma. Não é nada, né? Mas essa característica de imediatismo que existe na Bolsa, para mim, é o principal entrave. E todas as vezes que eu me deparo com alguém que já de porta de entrada diz, não, cara, vamos fazer um trabalho, não tem problema, 1, 2 anos a gente segue aí na toada e está tudo tranquilo. Aí a chance de vencer é muito grande. Eu devo ter te dito isso lá na nossa primeira entrevista. Sim, com E aqui nós certeza. estamos. Pois Legal? é, 4 anos nessa caminhada e com você já faz um ano e meio, né? Por Nessa aí. caminhada. Estamos juntos Exatamente. e com certeza mais anos aí pela frente teremos. Com certeza, com certeza. André, queria te agradecer pela presença, queria te agradecer por essa conversa maravilhosa que nós tivemos. Vou fazer um chamado realmente para que a gente está nesse grande momento, os vencedores da Connect estão cada vez em quantidade maior, significa dizer que o nosso processo está na trilha correta, está funcionando adequadamente e realmente colher esses frutos é muito emocionante para mim. Eu quero mesmo te agradecer por você ter me proporcionado essa alegria. Para mim é uma honra ter podido participar desse processo com você. E como você mesmo falou, isso é apenas o começo. O que você acaba de falar me deixou arrepiado agora, porque eu me senti lisonjeado mesmo pelo convite, eu nem esperava mesmo por esse convite, porque apesar dos resultados muito bons que eu estou tendo ultimamente, mas eu ainda estou muito no começo, não sou nenhum guru do índice, nem do mercado financeiro, tem muita coisa que eu ainda tenho que aprender, e tem muita coisa que eu preciso vencer. Eu comentei com você que eu tenho esse Pois me TDAH deixe e puxar o gancho, te interrompendo, me perdoe. ó, Terceira característica dos vencedores: humildade. Conversa com o Tiaguinho, veja como ele é uma pessoa humilde, carinhosa, sim, generosa. sim, Então, com isso é certeza, muito presente. Vamos conversar com o Diogo um pouco, ver como ele é sereno, tranquilo. Às vezes eu sou mais ansioso que vocês, né? Falei, e aí, como é que vocês foram, tal? Eu entro também no quesito assim de das minhas emoções estar serem transferidas para o resultado de vocês, certo? sim. André, mais uma vez, cara, muito obrigado. Pessoal, obrigado Eu por que estar agradeço. escutando isso. É um momento fantástico nosso. Esse é o primeiro episódio do nosso podcast chamado Conversa com os Vencedores. Muito obrigado, André. Segundo convidado aí já está na lista, já vamos marcar uma data com ele. Tiago Costa, o nosso trader também, que faz um excelente Fantástico, trabalho. fantástico. E a gente vai também mostrar algumas características aí de como ele opera, então não perca também o segundo episódio, tá legal? André, muito obrigado, Obrigado, viu? cara. Eu que agradeço, viu? Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Obrigado mesmo pelo convite e pela confiança. Muito obrigado, um abraço, cara. Até a próxima. Tchau.